Eu vou viajar de trem-bala. Não, eu vou viajar de trem-torpedo. E aí, qual dessas duas frases faz sentido para você? O trem-bala ou o trem-torpedo? Então tá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre collocations e como elas podem ajudar você a ser muito mais fluente do dia para noite. Bem-vindos a mais um dos nossos 365 dias Non-Stop with Teacher André Rosa e hoje eu vou falar sobre collocations. Bom, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre prepositions, deve ser há uns 2-3 dias atrás. Então você vai voltar lá e vai poder assistir e aprender mais como usar as preposições de uma forma correta. E lá eu falei muito a palavra collocations. E alguém perguntou, André, mas o que são collocations? Então vamos lá. Collocations é uma coisa muito simples. São palavras que, normalmente uma, duas ou mais palavras que, quando colocadas juntas, elas fazem sentido. Então voltando aqui ao exemplo do trem-bala. Na nossa cultura, o trem-bala, essa é a forma correta de usar. Agora, se você falar o trem-torpedo, você pode até, a pessoa pode te entender, mas ela não faz parte da cultura, não faz parte do nosso vocabulário falar o trem-torpedo. A pessoa até pode entender, mas ela vai se sentir um pouquinho assim, peraí, será que ele está falando a frase correta mesmo? Será que ele está usando a palavra correta? Ou ele quis dizer trem-bala? E daí a pessoa vai para você e fala assim, ah, é o trem-bala. E a mesma coisa acontece com o inglês. Isso são as collocations, tá? Então são palavras que elas trabalham juntas, tá? E quando muitas vezes as pessoas falam assim, André, por que a tradução não dá certo? Porque muitas vezes uma palavra que pode parecer uma coisa em português, ela na tradução ela não vai fazer o mínimo sentido, tá? E as collocations elas podem te ajudar de várias e várias formas. Primeiramente, você vai se fazer, as pessoas vão te entender de uma forma mais prática, né? Que mais? Deixa eu aqui só pegar aqui minha cola um pouquinho. Você vai utilizar formas alternativas e mais ricas de se conversar, né? Então muitas vezes você pensa assim, nossa, eu tenho um vocabulário muito grande, são palavras soltas, mas as pessoas não me entendem. Por quê? Porque você não soube utilizar direito as colocações, tá? Eu vou falar mais sobre, assim, mais alguns exemplos mais pra frente, mas primeiramente eu quero te mostrar o porquê é importante você saber sobre collocations, tá? Outra coisa, quando você utiliza as collocations, o seu cérebro começa a associar uma à outra, então você começa a ficar mais amigo das palavras, amigo das frases, tá? Então normalmente eles formam chunks of languages, tá? Então essas daí são as vantagens de você saber o que é uma collocation e usá-la, tá? Daí você fala assim, André, mas como que eu aprendo collocations no meu dia a dia? Isso é muito simples. Primeiramente, acabei de te explicar que ela existe, né? Então você já reconhece ela, então tá, então quando eu estiver conversando com um gringo, ou assistindo um filme, ou ouvindo uma música, eu tenho que verificar quais as palavras que estão conectadas com ela para saber, para começar a utilizá-las, isso mesmo. Então a primeira coisa é be aware of the collocations, então reconheça que existem os collocations em qualquer língua, não é só em português, não é só em espanhol, não é só em inglês, em todas as línguas existem as suas collocations, tá? E então primeiro saiba da existência dela. A segunda coisa, quando você aprender essa palavra, escreva ela e tente procurar outras. Então vamos lá, eu vou colocar a palavra extremely wealthy. Então extremamente rico. Então quais outras palavras você pode ir com extremely? Vai, você está aprendendo a palavra extremely. Então extremely intelligent, extremely naive, extremely. Então você pode ir pegando outras palavras para você ver com que palavras elas formam. Nesse caso, sempre com os adjetivos, tá? Terceiro, leia. Leia bastante, porque quando você lê, você vai começando a pegar as frases que são utilizadas, vocês vão começar a reconhecer ela mais facilmente. Quarto, converse com as pessoas. E quando ela estiver conversando e você perceber que aconteceu uma dessas coisas, olha aqui parece que é uma collocation, você pergunta pra ele, essa palavra sempre vai junto? Vai, ele vai te explicar e você vai aprender muito mais rápido, tá ok? E quais são os tipos de colocação? Então você tem vários. Então, por exemplo, eu dei aula sobre preposições. Então, depend on, interested in, agree with, talk about, entendeu? Esse daí é um dos tipos. Depois você tem adjetivo mais adjetivo,
você tem substantivo mais adjetivos, como eu falei do trem-bala. Trem-bala, então você tem o trem e bala. Bala que é o adjetivo, tá dando a qualidade para esse tipo de trem, tá? O que mais? Você tem substantivo mais verbo em inglês. Então, the lion roars, que então o leão ruge. Então, quem ruge? Só pode ser o leão, não tem outra pessoa. E daí você pode, logicamente, nossa, minha sogra ruge, né? Então, existem essas formas de utilizar, tá ok? Outra forma seria verbos mais expressões com preposição, tipo burst into tears. So when you burst into tears. É uma expressão, tá vendo? É um chunk of language, é uma frase que ela faz sentido em inglês. E verbo mais advérbio, wave frenetically, que então ela seria mais oscilou freneticamente, tá? Então, todas essas frases assim, você tem que prestar atenção. Não precisa ser gramática, não precisa estudar gramática para saber isso, e sim, prestar atenção quando ela está sendo usada e utilizá-la no seu dia a dia. Então aprenda as collocations que eu tenho certeza que você vai usar elas no seu dia a dia. Bem, vou ficando por aqui. Este foi mais um dos nossos 365 vídeos non-stop with Teacher André Rosa. Caso você queira agendar uns 30 minutos comigo para conversar sobre possibilidade de aulas ou para tirar alguma dúvida, vai lá no meu site teacherandrerosa.com.br/courses, tá? Que você vai achar lá um botão chamado agendar, e daí você vai conseguir descobrir qual é o meu horário disponível para você poder agendar uns 30 minutos de bate-papo comigo, sem compromisso nenhum, para a gente poder se conhecer e eu saber suas necessidades, caso você queira aprender inglês comigo, tá ok? Bom, vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez e amanhã nós temos mais um dos nossos 365 vídeos non-stop with Teacher André Rosa. Ok, bye, see you tomorrow.